Eu estava a presenciar esta cerimónia e, portanto, a decidir que ia prescindir daquilo que tinha sido cuidadosamente preparado pelos competentes assessores, e a pensar também que o adiantado da hora, convidando-vos a vós e a mim, que estarei convosco no almoço, a esse momento de pausa e de encontro, tudo isso motivava algumas breves considerações. A primeira sobre a Cotec, felicitando o seu Presidente, felicitando os responsáveis, mas sobretudo felicitando aqueles que tiveram a ideia da Cotec e lhe deram o seu alto patrocínio durante anos. O Presidente Jorge Sampaio e o Presidente Cavaco Silva. É tão bom sentir-se que se é sucessor de presidentes, todos eles notáveis, mas aqui com uma visão excepcional, porque arrancar com a ideia da Cotec e mantê-la viva desde praticamente o começo do século, quando empreendedorismo eram ainda ideias menos difundidas no nosso país. Inovação, já havia aposta na inovação, mas não no grau hoje existente. E se avançava com uma ideia que era transversal na economia portuguesa e numa ideia que tinha uma pedagogia associada a ela. Estes prémios são importantes pedagogicamente, levando à sociedade portuguesa a importância da inovação, do empreendedorismo, do papel das empresas em Portugal. Isso que tem hoje muito mérito, tinha muito mais mérito mais de uma década atrás. Por isso, houve visão. É verdade que as empresas têm os seus representantes institucionais, os parceiros económicos e sociais, mas é importante que haja um ponto de encontro, aqui reunindo, como sempre reuniu, a Presidência da República, o Governo e os empresários, chamando a atenção para estas prioridades. A Cotec está a cumprir uma missão nacional. Em segundo lugar, como não manifestar a minha admiração e a minha gratidão enquanto Presidente da República relativamente às empresárias e aos empresários de Portugal, às empresas de Portugal, pela sua resiliência perante crises, perante mudanças de regime económico. É preciso não esquecer, nós fomos o único império europeu ocidental a enfrentar, no final do século passado, desafios tão complexos como o da descolonização, muito mais tarde que todos os outros, o da democratização, o da integração europeia e o da mudança de regime económico. E mudámos várias vezes o regime económico, com a ruptura dos laços com as economias africanas e os passos no sentido da integração europeia, com o período de estatização de setores-chave da nossa economia, com a fase de reprivatização desses setores e com a globalização. Tudo feito em menos de 30 anos. A resiliência do tecido empresarial português e a sua capacidade de inovação. Eu tenho falado muitas vezes, e falou-se muitas vezes, até a propósito da Web Summit, de uma revolução silenciosa ligada à startup, que são um setor importante e promissor da nossa economia. Mas nós sabemos que há toda uma outra economia em que se vive essa revolução silenciosa. Na vossa vida, na vossa experiência de todos os dias, reestruturando setores económicos, mudando a forma de encarar os vossos desafios em condições particularmente adversas. Aqui fica expressa a minha gratidão e a minha admiração. Terceira observação sobre a economia circular. Porquê é que a economia circular, porventura, demorou mais tempo a chegar à nossa vida do que deveria ter demorado? Ainda há pouco dizia, falando com aquela jovem talentosa, que parece mais jovem do que é devido às aventuras de que foi protagonista, por um lado porque se acreditou no crescimento ilimitado na economia. Todos nos lembramos, eu era estudante de economia, nas conclusões do Clube de Roma,
e na profecia de que haveria recursos ilimitados. Hoje sabemos que não é verdade, mas acreditava-se nisso. Porque só então se despertava nos anos 60 e 70 para preocupações ambientais. E porque só então, e sobretudo depois, surgiram, inclusive na nossa sociedade, iniciativas comunitárias de recuperação daquilo que eram produtos ou componentes no processo produtivo. E o somatório destas três realidades, a noção da finitude ou da escassez de recursos, a preocupação ambiental ligada à justiça intergeracional e, por outro lado, uma dimensão social comunitária, tudo isso deu uma envergadura apreciável à economia circular. E é bom que a COTEC tenha escolhido esta temática, que corresponde à preocupação de todos vós, que está na ordem do dia da economia dos nossos tempos, da economia, da sociedade, da vida da coletividade. E por falar na jovem Ellen MacArthur, eu tive a oportunidade curta, porque obviamente não podia esperar o andamento dos trabalhos, de uns 15 minutos de conversa com ela, menos do que aquilo que dela ouviram certamente. E o fascinante naquela vida, eu já conhecia por escrito o currículo, mas é diferente ouvir o testemunho, é o ter mudado todo o padrão de existência, sem formação económica, sem estudos económicos, sem preocupações económicas, e ter descoberto a riqueza da economia circular na sua aventura à volta do mundo, da sua dupla aventura à volta do mundo. Porque aí percebeu, também ela, como eram finitos, como eram limitados os recursos no nosso planeta. Como há que distinguir o que é essencial do que é secundário, que é a vossa opção de todos os dias. Todos os dias, saber o que é essencial e o que não é essencial. Saber reutilizar, reaproveitar, reintegrar num processo produtivo aquilo que faz sentido, é importante, é fundamental. Saber decidir, saber correr riscos, saber escolher o caminho da aventura. E depois, às tantas, dizia-me ela, eu primeiro descobri o que era a minha felicidade e como era feliz através daquela minha escolha de vida. E depois quis partilhar com os outros. Senti que tinha o dever de partilhar com os outros. É a vossa posição. Não é preciso falar em responsabilidade social. Todos os empresários sabem hoje que são protagonistas sociais cimeiros, porque partilham com a comunidade. Por isso felicito também o Sr. Presidente da COTEC por este convite tão feliz, a quem pôde trazer um depoimento de outro mundo, mas falando do vosso mundo. Porque não sei se perceberam, devem ter ficado muito entusiasmados com aquele testemunho, mas todos os dias cada um de vós é uma Ellen MacArthur. Todos os dias. Não têm a noção disso. Porque nós normalmente, no meio dos afazeres do cotidiano, não paramos para compreender exatamente aquilo que é o nosso papel, aquilo que estamos a dar à comunidade. Cada um de vós, todos os dias, está a fazer uma volta ao mundo, à vela, e que volta, todos os dias, perante obstáculos inesperados, não podendo socorrer-se daquilo que considerava a partida serem instrumentos cruciais, depois descobrindo que não eram instrumentos cruciais. Era possível sobreviver e dar a volta à realidade prescindindo desses instrumentos. E falando de vós, é inevitável falar daquilo que nos une a todos, que se chama Portugal. Porque não há Portugal, ideia abstrata diferente dos portugueses. Portugal é o somatório de todos vós e todos nós.
Cada um de nós, todos os dias, faz Portugal. Não há aqueles senhores importantes que estão a fazer Portugal e depois nós trabalhamos por Portugal. Não. Os senhores importantes somos todos nós. E porventura mais importantes aqueles como vós, que todos os dias tendes de refazer um bocadinho de Portugal à vossa medida e à medida de todos os demais. Pois Portugal também vai aprendendo os caminhos e vai percorrendo os caminhos da preocupação com o rigor financeiro, os caminhos da preocupação com a consolidação do sistema financeiro, os caminhos da criação de condições para investimento, para exportação com mais valor acrescentado, da poupança das famílias, do crescimento, da criação do emprego. Isso não é uma realidade abstrata. Eu sei que todos os dias saem estatísticas e nós adoramos discutir estatísticas. Há neste país, ao mesmo tempo, em cada esquina, um constitucionalista e um especialista em decifração de estatísticas. O que é bom em termos de cidadania é às vezes um pouco cansativo pela multiplicação crónica dos debates cotidianos. Mas mais vale isso em termos de participação cívica. O que é facto, isso é o que importa. O que é facto é que nós sabemos que temos desafios que ultrapassam as estatísticas, passam por cada uma das vossas vidas e cada uma das vossas empresas. E também sabemos uma outra realidade, que nós vencemos sempre que temos uma perspectiva de médio e longo prazo. Eu estava a ouvir os testemunhos dos premiados de hoje. Eles chegaram a estes prémios depois de muito trabalho. Tive a sorte de há dias ficar sentado ao lado da premiada que aqui veio. E, portanto, deu para perceber o trabalho que tinha estado antes da obtenção deste prémio. E o que estará depois, em termos de investimento previsto. E se olharmos para 3 sucessos que tivemos este ano, em domínios muito diferentes no nosso país, todos eles foram possíveis pelo mérito dos responsáveis de hoje, mas porque houve uma perspectiva de médio e longo prazo. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, só foi possível porque ele existe, e é incomparável, e é excepcional, e é único, mas porque culmina um processo que é um percurso de carreira internacional, que é também o culminar de um processo diplomático do Estado português. A Web Summit é o resultado de um esforço de regime, de como vários executivos se sucedem, mas há um testemunho que passa e há uma visão a prazo que se afirma. O Campeonato da Europa de Futebol, por muito que se tenha sido bafejado, dirão os crentes pela proteção divina, dirão os não crentes pela sorte, o mérito de uma vitória daquelas resulta de um processo longo de preparação. E os 3 exemplos são uma lição, que é a lição da vossa vida todos os dias. Para chegarem a certos objetivos, quão longo é o processo, envolvendo trabalhadores, envolvendo acionistas, envolvendo gestores, envolvendo clientes, envolvendo fornecedores, envolvendo a sociedade que vos rodeia. E essa é uma grande lição. E é a lição que explica porque é que eu me sinto feliz sendo Presidente da República de Portugal. Porque Portugal é um grande país. É um grande país com grandes empresários, com grandes portuguesas e portugueses. É uma honra ser Presidente da República deste grande país. Muito obrigado.